Mais de 1.000 discípulos que já estão vinculados aqui em São Vicente, entre 690 a 840 já estão vinculados em juntas e ligamentos também, não só quanto à autoridade, não só debaixo de autoridade como discípulos, mas começando a serem relacionados para companheirismo. Ou seja, além desse vínculo vertical, debaixo de autoridade, para sermos e fazermos discípulos, Deus tem nos unido também nesse companheirismo para ação, um companheirismo para mobilização, para que não somente sejamos ligados nesse vínculo vertical, mas também nesse vínculo horizontal, para que haja o desempenho do serviço dos santos. Efésios 4, 11, 12 e 13, quando fala a respeito da estratégia dos santos, ele fala que os ministérios foram dados, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, para o reto ordenamento dos santos, ou seja, para ordenar aos santos no corpo de Cristo, de tal maneira que todos os santos estejam vinculados tanto quanto como vínculo de autoridade, de serviço, de formação de caráter, de correção, de proteção, nesse vínculo que nós temos chamado como discipulado, ou sermos discípulos, mas também esse outro vínculo na amizade, no serviço de companheirismo. Esses dois vínculos, eles são essenciais, imprescindíveis, para que haja o desempenho do serviço dos santos, e para que haja a edificação do corpo de Cristo, para que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, da perfeita varonilidade, a estatura da plenitude de Cristo Jesus. Então, isso que nós vamos estar revisando hoje, isso que nós vamos colocar assim, colocando nessa ordem, nada disso é novidade para vocês. Tudo aqui já foi ministrado dezenas de vezes, e vocês vão reconhecer. Mas o que pode ser novo para muitos de nós, é que nós precisamos, segundo a palavra que Deus nos trouxe através do Asaf ontem, nós precisamos conhecer a vontade de Deus, e nós precisamos ser renovados quanto à nossa mente, para que Deus possa transformar-nos para essa ação. Então, primeira coisa, não te assuste com o diagrama, tá? Não fui eu que fiz, eu só estou aproveitando. Quem trouxe a ideia, quem ministrou sobre isso, foi um amado irmão da Argentina, colega do Jorge Michan, chamado Afif Shaikh. É um moço jovem de 76 anos, ele foi chamado pelo Senhor aos 60, foi chamado ao Senhor para ser missionário na Suécia, com quase 70 anos, e hoje, Deus tem levado ele e a Ellen, esse casal querido, a estarem 3, 4 meses na Suécia, depois 3, 4 meses na Argentina, e dessa forma eles estão fazendo discípulos em toda parte e em todo lugar. Há uns dias atrás, o Afif, ele sofreu um atropelamento, um carro pegou ele, e ele saiu voando. Ele disse que viu o céu, viu a terra, e depois não viu mais nada, e só acordou no hospital. Mas o Senhor poupou a vida dele de qualquer outro dano, e na conversa que eu tive com ele por telefone, o coração dele só palpitava uma coisa: eu quero voltar a fazer discípulos. Um homem com 76, 77 anos, ele me deixa no vácuo, né? A energia dele é algo sobrenatural, divina, dado por Deus. A mente dele lúcida, clara, específica. Ele foi engenheiro de produção, engenheiro químico, em várias indústrias de celulose na Argentina, então mais uma coisa em comum. E como engenheiro, ele gosta de ser muito objetivo e muito desenvolvendo, então, essa ação para a multiplicação. E um discípulo, na indústria automobilística, lá na Suécia, numa empresa chamada Volvo, que fez esse diagrama.
E nós lá em Porto Alegre, através de um discípulo, preparamos isso em PowerPoint, ou na melhor dizendo, num outro programa Flash, para que você pudesse ter esse material. E esse material não é uma pregação. Esse material é uma planilha de trabalho para nós trabalharmos todo esse ano. E até o final de nossas vidas. Amém? Então não é uma pregação, nós não temos nenhuma ilusão de esgotar tudo isso. Tem coisas que eu apenas vou mencionar, mas você vai começar a ter uma visão mais global, geral, de todos os pontos que nós temos ministrado, e poder colocar isso em ordem, saber o que Deus quer, e o que está impedindo essa ação que Deus requer e deseja de nossas vidas. Nós temos cantado hoje, toma o teu lugar. E sabe o que o Espírito Santo disse para mim, Dani? E quando é que tu vai tomar o teu, John? Eu já estou no trono, disse o Senhor. Eu estou muito bem sentado. Tudo está debaixo dos meus pés. Eu controlo tudo. Mas quando tu, John, quando é que a minha igreja vai tomar o teu lugar? Para cumprir as minhas ordens. Para obediência em fé do que eu tenho desafiado vocês. Então, queridos, eu quero te convidar, com toda atenção, eu queria pedir para que cessasse toda a caminhada, todo levantar por alguns instantes, vamos nos concentrar nessa palavra. Você precisa prestar atenção. O João que me ajudou aqui, falou assim, olha, não dá para ficar dormindo no meio não, senão você vai perder o fio da meada. Isso aqui está na página da igreja em Porto Alegre, vai estar na página da igreja aqui em São Vicente, então você depois pode ver toda a sequência várias vezes. Então não te assuste, mas é muito complexo, eu não quero atrapalhar, eu quero facilitar, por amor a Deus. Então, para mim, me ajudou, para mim, me facilitou. Eu espero que para a tua vida também, esse é o meu desejo, nessa manhã, possa facilitar a tua vida, para que tu possa ter uma clara visão do propósito de Deus, ser renovado, transformado pelo Senhor, para que haja essa ação de Deus em nossas vidas. De tarde o Asaf vai dar continuidade sobre a vontade de Deus, e se Deus permitir, não sabemos ainda, mas se Deus permitir, ainda há uma palavra rema, dentro desse contexto, mais de inspiração, mais de rema, para gerar mais fé na tua vida, no concluir desse seminário, dessa conferência. Então eu quero assim que esse dia tu possa ter uma atitude de discípulo, Senhor, toda a bênção que tu tem para a minha vida, nesse fim de semana, eu não quero perder nada. O retiro não acabou, nós estamos apenas no começo. Deus quer nos levar a essa ação diária depois. Esse aqui é um tema de casa, de nós trabalharmos com os discípulos, você e os companheiros, cada dia da semana, para levar toda a igreja à ação, em nome de Jesus. Você diz amém? Amém? A turma lá do fundo, está me ouvindo? Muito fraco. Está melhorando. Amém? Vamos devagarinho, vocês estão me ouvindo bem? Devagarinho, vamos caminhando passo por passo. Tá? E aí você vai compreender e vai ficar muito claro. Não te atrapalhe com a quantidade de informações, por favor. Não é para entender ou exaurir tudo hoje, é para te levantar a lebre, e a partir disso você pegar o gosto e investir a tua vida, teu ministério, tudo aquilo que você está fazendo em cima disso aqui. Amém, amados? Aleluia. Começamos em Mateus 28, 18 a 20, nós conhecemos bem. Abra a tua Bíblia, vamos ler esse texto, por conhecê-lo bem, vamos revê-lo. Jesus, aleluia, aproximando-lhes, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, toda autoridade. Portanto, por essa razão, indo, fazei discípulos, de todas as tuas nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Muitas vezes temos ministrado aqui que há uma autoridade delegada,
Aqui há uma ordem explícita, e aqui há uma promessa, aleluia, e não somente uma promessa, mas uma certeza, um fato da presença dele conosco. E é nesse tópico da presença é que nós vamos entrar mais à tarde de novo, numa dimensão qualitativa de Cristo, substância de Deus, não mais sombra, mas a presença, a plenitude de Cristo entre nós, a centralidade dele entre nós, nos relacionamentos de companheirismo, nos vínculos de discipulado, na igreja, nas casas, ele atuando entre nós. Isso vai gerar fé sobre nossas vidas. Nessa parte da manhã, eu estou me segurando para não entrar na segunda parte ali, eu quero entrar na estratégia, nessa grande comissão que Deus tem nos dado. Há uma ordenança de Deus. Há uma ordenança do Senhor. Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, indo, fazei discípulos. Há um imperativo. Eu já tomei o meu lugar. Eu estou no trono. Portanto, eu delego uma ordem implícita, explícita, uma ordem que não é circunstancial, não é temporal, não depende de situações, é uma ordem que eu deleguei para a minha igreja, e como cabeça, como nós vimos ontem da igreja, eu requero que todo membro se põe em obediência, em fé, não por constrangimento, não por obrigação, não de uma maneira por medo de mim, diz o Senhor, mas por profundo amor, uma obediência gerada em fé e amor da nossa parte. Segura o dedo em Mateus 18 e vem comigo para Romanos 16, já fugi da tela aqui, não vou conseguir. Mas Romanos 16, olha só o que diz ali, no meio do louvor, Deus me lembrou desse versículo, já citei alguma vez antes. Romanos 16, versículo 26, você pode colocar esse versículo nesse quadro de Mateus 28, 18 a 20, e vou começar a ler no versículo 25, aquele que é poderoso para nos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, que agora se tornou manifesto, e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, preste atenção, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência, por fé, entre todas as nações. O mandamento do Deus eterno, segundo o evangelho, a pregação de Jesus Cristo, ou seja, o nós fazermos discípulos é um mandamento do Deus eterno, e diante da autoridade do Deus eterno, eu não posso desobedecer. Precisa haver no meu coração e na minha mente uma disposição e um compromisso de obediência e de fé diante de tão grande autoridade, porque dos teus lábios e dos meus lábios nós temos cantado: ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Cristo Jesus, pelos séculos dos séculos, amém. Assim seja verdadeiramente fiel. Agora, se isso é verdade, isso é essa comissão dada pelo Senhor, ela tem que resultar em ação. Essa grande comissão, essa grande ordenança, mandamento do Deus eterno, ela precisa gerar, resultar em ação. Essa é a palavra-chave nessa manhã, meus queridos. Uma delas. Basta a igreja filosofar, teologizar, ficar apenas deliberando, falando, conversando, ou até cantando. Eu creio que às vezes o Espírito diz: quando é que vai parar de falar e começar a fazer? Eu estou contigo, eu te deleguei, eu te mandei, eu estou te encorajando, te capacito, eu te encho com o meu Espírito, como nós vamos ver depois. Tudo para que tudo aquilo que eu tenho falado venha a resultar numa atitude prática, em objetivos cumpridos. Deus quer nos levar a não sermos apenas homens que falam, mas homens que põem a prática, a vida em ação. Amém, amados? Que maravilha! Deus
vai nos levar cada vez mais nessa dimensão de nós, aleluia, de nós ganharmos vidas, de nós consolidarmos esses discípulos. Vocês estão ouvindo muito essa palavra nesses dias, a consolidação, o fortalecimento de cada um dos discípulos através das juntas e ligamentos. Deus quer que nós ganhemos, consolidemos, discipulemos e enviemos cada um dos discípulos. Tomamos emprestado esses 4 verbos dessa forma, dimensionados, muitos grupos usam, não quero que tu tenha nenhuma conotação negativa, mas esses verbos são verbos de Deus, e por isso toma autoridade de também usá-las, sem qualquer contexto. O que nós precisamos é ganhar, é consolidar através da porta do reino, é discipular, preste atenção, bem discipulado, um discipulado efetivo, real, verdadeiro, juntas e ligamentos concretos. Muitas pessoas têm tanto medo de entrar numa estrutura, de uma rigidez, de uma situação, de um esquema, que em nome disto tornam-se tão subjetivos que não tem nada. Não, eu sou flexível, eu sou espiritual, eu sou tão, não pode ser muito quadradinho, e se tornam tão espirituais, estratosféricos, como diz Moisés, que no final não tem nada. Também não estou dizendo que nós precisamos ser legalistas, não, por favor. Nós precisamos unir a palavra e o Espírito, carisma e caráter, unção e visão, aleluia, os odres novos com o vinho novo. Não adianta ter todo o derramar do Espírito, toda renovação, se isso não for transformação em vidas novas, cheias do Espírito Santo, que vivem como discípulos, gerando outras vidas para a multiplicação da glória do nome do Senhor. Estamos recém começando. Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Essa ação vai gerar uma expansão, uma explosão de novas igrejas nas casas. Aleluia. Quantas casas, Dani? Quantas casas aqui em São Vicente? São Vicente Santos, Grande Baixada? 250? 150 casas. Eu quero profetizar mais casas. Quem precisa casar aqui para ter uma casa? Tem alguém aqui? Tem alguns jovens aí, solteiros, aleluia, profetizamos casas, casamentos, famílias. Quem precisa de uma casa maior? Oh Jesus, aleluia, Chiquinho, aleluia, casa maior em nome de Jesus, casas amplas, pátio com churrasqueira. Oh Senhor, isso é importante, aleluia. Casa do Dani e da Selma ali, Senhor, dezembro, vejo um altar de sacrifício ali, naquele canto ali, Senhor Jesus, Senhor amado. Amados, desculpe a brincadeira, mas não toma como brincadeira. Deus quer dessas vidas, casas, lugares, apartamentos, aleluia, lugares onde nós podemos acolher a igreja do Senhor. Deus quer trazer essa expansão, onde cada casal que se converte, onde cada casal de noivos que casam, saibam que ao entrar naquela casa, nesse novo matrimônio agora que Deus está levando vocês, Deus abre um lar para expansão do reino de Deus, porque a minha vida, a casa, a família, os filhos, é uma centralidade na pessoa de Jesus, debaixo da cabeça Cristo Jesus, sobre o fundamento Cristo Jesus, para que a plenitude de Cristo Jesus nos tome, amém? Aleluia, essa ação de grande comissão em ação, aleluia, ganhando, consolidando, discipulando, enviando para essa expansão maravilhosa. Mas o que acontece? Muitas vezes começamos a ver que há alguns impedimentos. Às vezes há um blackout ali, às vezes há alguma coisa que impede. A grande comissão que deve resultar em ação não chega a fazer tudo isso. E nós precisamos de uma nova proposta. Nós precisamos de um novo estilo de vida, uma nova mentalidade de coração, para que isso possa gerar de fato.
Nós não podemos estancar o processo. Nós temos que, e eu estou dizendo processo no sentido santo, espiritual, divino, celestial. Não estou falando de um processo mecânico, humano, natural. Eu estou falando da obra de Deus na vida de cada um. Eu estava abraçando, me desculpe tomar referência, Silvio. Onde é que tu está, Silvio? Silvio da Janice. Tu está por aí. Está aí atrás? Perdi. Está ali. Estava abraçando e beijando ele. Nós estávamos orando juntos. Me lembro como Deus usou o Nilson e a Mari, e o PC e a Rosa, e tantos outros lá em Porto Alegre para acolher. Os filhos deles fizeram amizade tão linda com meus filhos, nossos filhos. Até hoje são amicíssimos. Um mineirinho querido. E vendo a família, Deus usando toda a operação da graça. E agora Deus trazendo eles para São Paulo, no meio de um contexto da igreja, da parte da igreja, claro, a partezinha da igreja, de uma igreja tão grande em São Paulo, com uma cidade de tantos milhões de habitantes, mas ali Deus levantando discípulos, e eu ouvindo da boca dele a grande alegria, já estou assumindo e cuidando de casais, eu e a Janice. Amados, isso é operação de Deus. Isso é tremendo, amados. Há uma nova perspectiva de vida. Nada deve impedir esse processo. Esse é o futuro para todos nós. Todos nós, sem exceção. Mas nós precisamos ter essa nova perspectiva, essa nova revelação. Ontem Asaf falou, conhecendo a vontade de Deus. Nós precisamos entrar nesse novo estilo, aleluia, de renovação da nossa mente. Quero te pedir de abrir em Romanos 12. Romanos 12, 1 e 2. Está entrando completamente em acordo, em sinfonia com a palavra profética do Asaf. Quero te pedir para nós lermos em voz alta. Abra a tua Bíblia, porque o texto não está aí, só está a referência. Você precisa entrar nessa palavra, eu também, mais e mais. Eu não quero servir empecilho para Deus, para o que Deus tem a mais. Eu quero ser um terreno plano para a obra de Deus. Oh Senhor, uma porta aberta para tudo aquilo que Deus quer fazer. Leia comigo, por favor, em voz alta, na versão que tu tem. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Que essa multiplicação de discípulos resulta em ação. Essa é a vontade de Deus. Ele quer unidade, qualidade, quantidade e finalidade. Ele quer ser o centro, cabeça, fundamento e plenitude. Essa é a vontade de Deus. E Deus quer nos levar adiante nessa direção. Mas para isso, a palavra apostólica, e eu tomo a ousadia de encarnar aqui a palavra de Paulo, clamando aqui diante da igreja em São Vicente, da igreja em cada uma das localidades aqui representadas. Eu peço, rogo encarecidamente, meu amado irmão, minha amada irmã, que pela compaixão, misericórdia de Deus, que apresente o teu corpo como um sacrifício santo, vivo a Deus, agradável. Esse é o nosso serviço espiritual. Não te conforma, não te amolde com esse século, com esse mundo presente, esse século, esse sistema egoísta, individualista, que se reserva, que se poupa, que vive só em função do lazer. Mas, haja uma atitude
atitude de renovação da tua e da minha mente. Diga comigo, renovação. Renovação da minha mente. A minha responsabilidade é a renovação dos meus pensamentos e atitudes através de exercício contínuo da palavra de Cristo habitando ricamente em nós, na minha mente e no meu coração. Você diz amém? Eu vou voltar de novo, vou repetir, preste atenção. Para que haja essa transformação que resultará em ação, o empecilho está aqui. Ontem estava falando com um querido jovem de uma localidade, e ele me falou, John, às vezes eu caio, algo desse tipo assim, eu caio, quando eu consigo cumprir algo em Deus, eu caio em orgulho, e quando eu não consigo, eu caio em condenação. Começamos a falar a respeito dessa dificuldade na mente que nos impede de prosperarmos no andar no Senhor. E eu disse para ele, e te digo para ti agora, preste bem atenção que isso aqui vai te ajudar a crescer e sair desses dois diques, seja no auto-orgulho, no inchaço, na soberba que agride a Deus e que é pecado, ou seja na condenação, na acusação, na autocomiseração que agride tanto quanto como a imagem de Deus. Deus quer nos levar de fé em fé, de glória em glória, de graça em graça, a termos uma mente renovada, pensamentos de acordo com a palavra de Deus. Para isso nós precisamos oferecer a nossa vida. Quero te pedir para tu levantar tuas mãos diante do Senhor, uma atitude de fé, de consagração. Diga para o Senhor, eu quero obedecer, eu ofereço a minha vida como sacrifício vivo para ti. Eu ofereço a minha mente, os meus pensamentos, meus quadros mentais, meus paradigmas, para que tu venha iluminar com a tua palavra, com teu espírito. Eu não quero ser incrédulo, eu não quero me autocondenar, eu não quero me encher de orgulho, mas eu quero ter a mente de Cristo, para ter os pensamentos de Cristo, os propósitos de Cristo, os desejos de Cristo. Aleluia, Senhor. Toma minha mente, toma meu coração, toma meu ser. Obrigado, Jesus. Vamos entrar um pouco mais nessa proposta. Está no canto da tua folha. Oh, Senhor, de nós termos o nosso entendimento exercitado pela palavra de Deus. O texto de Hebreus 5, versículo 14, vai nos falar isso. Pode abrir a Bíblia comigo, Hebreus 5, 14. O entendimento exercitado, amado, não existe atalho para renovação da nossa mente. Nós precisamos fazer lição de casa. Não adianta. Não adianta, amados. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, pelo exercício contínuo, pelo hábito formado, tem as suas mentes, suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Pelo exercício constante, diz numa outra versão, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem como o mal. Querido discípulo de Jesus, queridos companheiros, vocês que estão começando a cada vez mais a viver juntas e ligamentos nas duas dimensões do reino de Deus, para que a terceira dimensão de alcançar os perdidos
concretize-se. Nós precisamos nos ajudar mutuamente a começar a ter a mente de Cristo pela palavra de Deus habitando ricamente em nós. Começamos em considerar Deus de uma nova maneira. 2 Coríntios 3:18 fala que agora nós contemplamos ao Senhor como por um espelho, porque eu não posso contemplar o Senhor face a face sem ser fuzilado, a não ser em Cristo. Por isso que a palavra diz assim, como por um espelho de glória em glória, contemplamos a sua própria glória. Oh Jesus, em Cristo eu posso contemplar a face de Deus, e contemplando Ele, olhando como Ele é, contemplando a presença e a pessoa, e o poder e o seu propósito, a minha vida é transformada. Amados, não existe transformação sem buscar a presença de Deus. Não adianta. Nós vamos ser semelhantes a Ele se nós vivermos na intimidade dEle. O texto de Efésios 4:23 é uma palavra bem interessante. Ele fala na renovação do vosso entendimento. Efésios 4, versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Ou seja, a minha mente, meus pensamentos, as minhas ideias, o meu quadro mental precisa ser renovado pela palavra de Deus. Oh Senhor amado, eu tenho desafiado todos os discípulos em Porto Alegre a no mínimo lerem a Bíblia toda uma vez por ano, todos os anos. Se você é discípulo e reconhece a autoridade, toma posse dessa palavra que eu estou te delegando nessa manhã. Em nome de Jesus, não há atalho para ser um homem, uma mulher madura, cheia de Deus. Você precisa buscar revelação pela palavra de Deus. Põe um alvo. Eu quero que a palavra lave toda a mente, toda a sujeira, toda a pornografia, toda a malícia, toda a impureza, toda a mentira, toda a inconstância, toda a incredulidade. Arreda, mas vai arredar pela palavra que vai entrar na tua mente e no teu coração. Amém? Em terceiro lugar, tem uma distorção aqui, isso é uma microfonia, o que é isso? Só para não atrapalhar aqui. Nós precisamos considerar os planos de Deus como prioridade. Efésios 1, 17 e 18 é uma oração de Paulo, onde ele diz, para que os nossos olhos sejam abertos, e possamos contemplar o Senhor da glória, e possamos começar a ter entendimento, nosso coração aberto, nosso espírito revelado, iluminados os olhos no nosso coração, espírito de sabedoria e de revelação, para que possamos, aleluia, ter um pleno conhecimento dEle, e iluminados os olhos do nosso coração, para sabermos qual é a esperança do seu chamamento, e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Vem comigo para considerarmos o que é vontade de Deus. Vamos para o próximo quadro. Depois vamos voltar para aquele de novo. Citando rapidamente aqui os 5 objetivos de Deus. Nós conhecemos bem de cor e salteado. Mas em primeiro lugar, que todo homem seja um discípulo de Cristo Jesus. Vocês estão com o quadro ali no meio, os 5 objetivos de Deus, acharam? Parece um quebra-cabeça, né? Vocês estão comigo? Tem alguém dormindo? Não? Tá bem. Se o teu irmão está dormindo no lado, belisca ele. Você tem autorização de beliscar, só se estiver dormindo, hein? Não pode se prevalecer, não. Bem, é uma dessas palavras.
5 objetivos de Deus: que todo homem seja um discípulo de Cristo, que cada discípulo seja semelhante a Cristo, que todos os discípulos formem uma verdadeira família. Nós poderíamos colocar aqui corpo de Cristo, templo, família, corpo. Tudo isso são sinônimos dessa mesma revelação de que temos recebido do Senhor, de que Deus quer uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Esses textos que nós estamos vendo aqui, Mateus, Romanos, Efésios, tudo isso são textos conhecidos, dados, matéria dada. Tudo isso faz parte do propósito de Deus, mas nós precisamos sempre olhar para isso com olhos de sabedoria e de revelação dada pelo Espírito Santo de Deus. Deixa eu te mostrar como a nossa mente nos engana e nos rouba muitas vezes. Que todo homem seja um discípulo de Jesus. Às vezes o diabo tenta dizer para ti: mas nem tu és. Está aí, está aí, está vendo aí. Amados, deixa a tua mente se abrir para a palavra de Deus. Aquele que começou a boa obra em Cristo Jesus há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que é fiel, que nos chama, que também fará. Oh, aquele que habita em nós, Ele dá tanto querer como realizar. Eu sou um discípulo comprometido de Cristo Jesus. Eu tenho um compromisso na minha vida, uma convicção de que cada dia que passa, a graça dEle, a fé, o poder, a unção, vai se manifestar mais e mais na minha vida. Oh, Jesus. Amados, você cada dia, cada pensamento, cada momento de incredulidade, você toma essa palavra, esse pensamento de incredulidade e manda embora em nome de Jesus. Cada pensamento de impossibilidade, de desprezo, de condenação, de acusação, você toma aquela palavra e diz: arreda em nome de Jesus, porque eu sei, eu conheço, antes eu o conhecia de ouvir falar, mas agora de com Ele está, eu conversei com Ele hoje, Ele é meu amigo, eu não sou membro de religião, eu sou discípulo de Jesus, e eu estou comprometido com os objetivos de Deus na minha vida. Que todo homem seja discípulo, que todo homem seja discípulo conformado à imagem e semelhança de Jesus, que todo discípulo seja comprometido no corpo de Cristo e faça parte família de Deus, cheia de relacionamentos, cheio de intensidade de vida, de gozo, de alegria, mas também de tratamento, de correção, de edificação da parte do Senhor. Em quarto lugar, que todos os discípulos sejam fatores de transformação na sociedade. Oh, Jesus. Dani estava me contando de um discípulo que está aqui presente, de uma outra localidade, que teve que deixar o trabalho onde estava trabalhando, porque, não sei se essa palavra assim, maracutaia, dá para usar assim, um cambalacho ali, o esquema, né, de vender coisas ou fazer coisas ilícitas, mentindo, vendendo coisas, fazendo serviços que depois na verdade não eram feitos, tudo mentira, farsas. E aquele discípulo não compactuava com aquilo, mas teve que sair fora. Graças a Deus, eu quero dizer para ti, Deus vai te honrar. Amados, nós estávamos falando outra noite com o Fernando, com o Fernandinho, com o Asaf, numa janta ali, tomando café, conversando juntos até altas horas ali, e ele falando, e Asaf, da pirataria, das coisas que acontecem. Eu não consigo entender pessoas que se dizem cristãos, que se dizem crentes, que se dizem evangélicos, comprando coisas ilícitas, tomando coisas que não foram produzidas pelo Senhor, gerando coisas, vendendo coisas que não foram eles, que foram usados pelo Senhor para fazer. Amados, isso é pecado.
Isso tem que haver uma postura clara diante de Deus. E eu não estou falando só sobre CD, DVD ou livros. Eu estou falando em tudo na nossa vida. Nós precisamos ser criteriosos. Como é difícil isso. Mas nós precisamos tomar uma postura, sermos homens e mulheres de transformação no meio da sociedade. Oh, Jesus. Daniel, nosso filho do meio, entrou na faculdade, está fazendo engenharia de produção. E agora Deus está operando ali já, primeiro semestre, primeiros meses já. E um rapaz chegou para ele e perguntou para ele se ele era membro, não, se ele era de religião. Ele disse, não sou de religião, eu sou discípulo de Jesus. Ele tinha ido muito bem na prova de física 1, tinha tirado uma das melhores notas de todas as turmas. E o pessoal ali vendo a atitude dele, de amizade, de carinho, de serviço, de santidade, já estavam se achegando. O outro chamou dizendo assim, não, pode passar aqui, pode passar, crente. Aí ele disse, mas como é que tu sabe? O outro já tinha falado. E o outro chegou para ele e disse assim, ó, sabe que eu estou vindo do interior e eu estou procurando lugar para congregar, eu estou querendo participar desse negócio aí que tu é. Faz um mês que começou a participar naquela faculdade, aproveitando que todo mundo é novo, todo mundo é bicho, ninguém sabe nada ainda, todo mundo não tem aquelas turmas formadas. Eu disse para ele, aproveita, convida esse cara para casa, vamos cercar esse rapaz, ele não tem família aqui, vem do interior, Santa Rosa, precisa ser cercado, traz ele. Já na terça-feira com os discípulos solteiros, mobilizamos para que o outro colega ali, companheiro de discipulado, Nick ou Thomas, o Sami, fosse estar com ele, para evangelizar aquele rapaz, nessa semana que vem. Amados, nós precisamos ser fatores de transformação na sociedade. Nós precisamos ser sal e luz, é o texto que diz ali em Mateus 5, 13, 14. Amados, a maior blasfêmia que existe é nós nos chamarmos de Cristo e não andar como Cristo andou. Eu não estou falando que nós não podemos cair, que nós não podemos tropeçar, que nós não podemos errar. Eu estou dizendo deliberadamente permitir em nossa vida engano, mentira, corrupção. Isso é agressão, isso não é algo que agrada a Deus e tem que ser extirpado na nossa vida. Não podemos brincar de discípulos. Tem que fazer diferença no meu trabalho, no meu falar, na minha forma de expressão, no trato com as pessoas íntimas da minha família, as outras pessoas, educação, carinho, amor, diferença da parte do Senhor. Você diz amém? Oh Senhor, e em quinto lugar, de novo, voltamos para o mesmo ponto. Deus quer que todos os discípulos façam discípulos. Não vamos ver os textos, já vimos várias vezes, são conhecidas de todos nós. 5 objetivos de Deus. Deus de tarde vai trazer pelo Asaf a continuidade, e nós vamos falando a mesma coisa, um repetindo o outro. Isso não é por acaso, isso é de propósito. É por razão, porque Deus quer fazer uma lavagem santa na nossa mente e coração, para que nós sejamos encharcados da vontade de Deus, e isso resulte em ação em nossas vidas. Amém? Voltamos para examinar os recursos que Ele tem nos provido para fazer a obra de Deus. Atos 1:8 fala que sermos cheios do Espírito Santo, e assim seremos suas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em Judeia, como tanto em Samaria, até os confins da terra. Em Mateus 28 de novo, nos fala a respeito que ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vem comigo só para revisarmos quais são os recursos de Deus. Está aqui atrás da bateria, mas no teu quadro está bem explícito, debaixo dos 5 objetivos de Deus. Vamos tentar levantar um pouquinho. Coloca aquela agenda ali, pode ser que dê. Já ajudou ali, isso mesmo. Obrigado, querido. Aleluia, Senhor. Quais são os recursos de Deus?
poderia sublinhar ali indispensáveis. Por favor, não tenta fazer a obra de Deus sem depender totalmente de Deus. Por favor, não cai na bobagem de pensar que porque tu já fizeste alguma vez, porque Deus te usou no outro dia, tu agora pode ir na inércia só, nos teus próprios recursos. Se isso acontecer, tu está fadado ao fracasso. Todo aquele que Deus chama, Ele capacita. E todo aquele que Ele capacita, é porque Ele já chamou. Deus nos deu do seu Filho, e com Ele todas as coisas. Os recursos inesgotáveis, indispensáveis de Deus, para que possamos ganhar, consolidar, discipular e enviar todos os discípulos do Senhor. Primeiro dele, Evangelho do Reino. Marcos 1,14 nos fala que Jesus começou a pregar esse Evangelho do Reino em cada uma das localidades. Nós precisamos entendê-lo e vivê-lo. Por favor, amado. Nós precisamos entender e viver. Sabe o que eu costumo fazer na minha Bíblia? Quem me conhece sabe. Por mais que eu sou daltônico, eu sou meio ficcionado por colorir coisas. Isso que eu sou daltônico. E às vezes eu faço assuntos diferentes. Agora tem uma Bíblia de cores, né? Mas assim, às vezes eu pego uma cor para o Evangelho do Reino. E pego de Gênesis a Apocalipse, sublinhando tudo que tem sobre reino de Deus. Depois outra cor sobre Jesus é o Senhor, senhorio de Cristo. Outra cor sobre discipulado, ser discípulos, condições, qualificações, características, relacionamento, exemplos, discipulado. Uma outra cor. Outra cor para oração, jejum. Outra cor só sobre a vida de Deus, Jesus. Outra cor sobre o Espírito Santo, dons, ministérios. Eu não sei quantas vezes já colori, quantas Bíblias já colori, e depois me confundo nas cores. Espera, que cor é essa? Aí eu olho para duas cores e não enxergo a diferença. Não importa, importa que eu estou... Cada vez que eu sublinho um versículo, cada vez que eu boto um asterisco, cada vez que eu faço um risco ali na minha Bíblia, pode ser que os outros não entendam, é para mim. Eu estou fazendo uma catequese, por mais que eu já fiz isso 20, 30, 50, possivelmente vezes antes, eu faço de novo. Todo ano, toda a Bíblia, todo o papel, eu vou de novo sublinhando: Jesus Cristo é o Senhor. Se com a tua boca confessares, né, Jesus como Senhor. Senhor significa o que mesmo? Amo, dono, patrão, proprietário, máxima indiscutível autoridade, soberano, Senhor, Ele é o meu dono. Eu não quero só entender, eu quero viver. Estávamos falando hoje de manhã no café, o Dani falando de um pastor, numa localidade, não é de ninguém aqui, que até entendeu o Evangelho do Reino, mas não quis viver e aplicar na localidade, na sua própria vida, possivelmente, por causa do custo, do preço, de ordenar as vidas debaixo do Evangelho do Reino. Falar do Evangelho é uma coisa, viver e aplicar nas nossas próprias vidas, nossos próprios filhos, ordenar nossos próprios filhos, ordenar nossas próprias vidas. Amados, isso custa tudo. Nos põe no lugar certo. Eu sou escravo, sou servo, mas também eu sou amigo de Jesus, por amor a Ele, e amor dEle por mim. Poderia gastar semana inteira só falando sobre isso, mas não posso. O Espírito Santo, o Espírito Santo não é um recurso, amado. O Espírito Santo é tudo em nossa vida. Você que me conhece sabe o quanto queremos dar honra à pessoa do Espírito Santo.
a centralidade, a dependência. Amei esse novo cântico, Dani, falei com ele hoje, falei com ele agora, estou falando com ele agora, todo tempo, em toda hora, Senhor, Espírito Santo, estou debaixo de Ti, estou contigo, Tu está em mim, é uma pessoa que está em nós, é a pessoa de Deus, por isso não é religião, é vida de discípulo que anda cheio do Espírito Santo e deixando Ele agir em cada um de nós. Ser cheio não é opção, é recurso indispensável do reino de Deus. Dá vontade de ficar aqui. Oh Senhor, a palavra de Deus, querigma, proclamação, didaquê. Romanos 10 fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Hebreus 4:12 fala que a palavra de Deus, Asaf usou essa palavra ontem, é como uma espada, ela vai penetrando até juntas e medulas, separando a alma, separando o espírito, separando motivações e propósito do nosso coração. A palavra de Deus vai dividindo e vai revelando e vai mostrando, ai Jesus, quanto de carnalidade ainda existe em mim, quanta motivação minha própria, quanta projeção pessoal ainda tem, Senhor, quanta ainda ambição natural, Senhor, cai por terra, venha só o Teu reino, cheio de Ti, Espírito Santo, porque eu não quero ser cheio do John, porque nem eu me aguento mais mesmo. Então, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, cheio de Cristo. E menos de mim, menos de mim, menos de mim. Quero tirar aquele tampãozinho do ralo, para que o eu vai e seja cheio de Deus, cheio do Espírito, cheio da palavra habitando ricamente em cada um de nós, amado. De novo eu digo, não existe como não fazer o dever de casa. Quando nós olhamos para nossos pais lá em Porto Alegre, Moisés, Erasmo. Outro dia Erasmo fez 50 anos de casamento, né? Bodas de ouro e 55 anos de ministério. 55 anos de ministério. Eu vejo esses homens, Moisés sempre nos mostra, Erasmo, lendo a palavra todos os dias, lendo de novo. Eu fico pensando, ler o quê? Depois de 50 anos, já leram tudo, sabem tudo. Quando começa o primeiro versículo, já sabe como é que vai ser o final. E esses homens, lendo de novo, revisando, buscando, estudando, se esmerando na palavra de Deus. Por favor, amado, se eles fazem isso, eu quero até o final da minha vida, até o último suspiro, eu quero estar enchendo a minha vida com o reino, com o Espírito Santo, que é o Espírito do reino de Deus, de graça e de misericórdia, de amor, de serviço, de humildade, de compaixão, e da palavra que vai me gerar na minha vida, ser um homem de Deus, cada vez mais útil para Ele, para o seu reino. Em quarto lugar, a oração. Oh Jesus, nós precisamos converter a oração em prática, em hábito. Senhor, orando em todo o tempo no Espírito. 1 Tessalonicenses 5,17 fala, orai sem cessar. Efésios 6,18, ali está errado, a referência é 6,18, não sei se é isso que está lá, não, é 6,8, mas é 6,18, na folha está certa. 6,18 fala-te orando em todo o tempo no Espírito, antes, durante e depois, vigiando com toda graça, com ações de graças. Amados, queridos, eu quero te convidar para essa aventura que Asaf está nos falando, essa dinâmica de conhecermos a vontade de Deus, onde a oração não é um momento devocional somente, por mais que uma vida de oração é feita por momentos de oração, mas onde nós separamos tempo específico para estarmos diante do Senhor, daquela maneira exclusiva, separada, seja no nosso quarto de escuta, seja ele aonde for, no teu escritório de escuta, no teu carro de escuta, na tua caminhada de escuta. Cada um de nós tem formas e maneiras, mas nós não podemos
deixar de ter isso, para que levemos isso para todo tempo, em toda hora, em todo momento, como discípulos cheios do Espírito, da palavra, orando, deixando que a palavra, o reino, o Espírito toma forma em nosso coração. Nós vamos renovando a nossa mente com os recursos de Deus. Eu não sou nada, Senhor. Eu sou apenas um vaso de barro, e no meu caso um vaso de barro vermelho ainda, Senhor. Mas eu sei que em mim habita o tesouro dos recursos inesgotáveis em Cristo, e eu estou em Cristo e Ele em mim, então todos os recursos dele são meus. Oh Senhor amado, os dons e ministérios, Marcos 16, Romanos 12, 1 Coríntios 12, vai falando a respeito, e nós poderíamos colocar Efésios 4, vai nos falando dos ministérios de Deus, dos tesouros dele, dados por nós, a palavra de sabedoria, de conhecimento, revelação, dons de curar, de fé, tudo isso foi nos dado pelo Espírito Santo, para que haja o exercício delas. Aleluia. Eu não sei se você está perto do teu companheiro ou não, mas eu quero te dizer, que eu quero que tu comece a olhar para a tua junta, e comece a ver os recursos que Deus está capacitando a vida do teu irmão, da tua irmã. E Deus vai surpreender vocês. Escreva isso: Deus vai nos surpreender com a manifestação de poder, através de cada junta e ligamento, dos recursos indispensáveis, ilimitados de Deus, que Ele vai estar derramando em cada junta e ligamento. De tarde, se Deus permitir, nós vamos ver isso de uma outra forma, e você vai compreender bem. Jeová Jireh, o Deus que provê, Ele está presente, Ele te capacitou, nos capacitou, e quando nós estamos juntos, 2 ou 3 reunidos, no nome de Jesus, o próprio Cristo está presente, e com Ele todo o poder e autoridade. Misericórdia, aleluia. Não vai sobrar incrédulo em São Vicente. Oh, vamos ter que invadir Santos, vamos ter que invadir Guarujá, Praia Grande, oh Senhor, Itanhaém, Peruíbe, perdi alguma aí? Cubatão, São Paulo, Sertãozinho, Piracicaba, oh Jesus, Agudos, Belo Horizonte, oh Jesus, Pedro Leopoldo, oh Senhor Jesus, Rio de Janeiro, Belford Roxo, oh Senhor amado, cada localidade, cada lugar amado. Você pode dizer, isso aí parece uma projeção natural, parece um processo mecânico. Não, eu estou dizendo do Senhor mobilizando cada junta e ligamento, na justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento, sua edificação, através de Cristo em amor, de cabeça, mas através de cada junta, cada membro, com clareza na mente, revelação dos recursos de Deus, no outro lado dos objetivos de Deus. Faz assim comigo, isso é só para te acordar. Objetivos de Deus. Pega essa aqui, a mão esquerda. Pega a mão esquerda, diz assim: objetivos de Deus. Mais alto: objetivos de Deus. Na mão esquerda: recursos de Deus. Agora une as duas mãos. Vai gerar o quê? Discípulos. Você pega o recurso, pega os propósitos de Deus, os seus objetivos claros, você une isso na sua mente e no seu coração, e você começa a ser renovado na tua mente interior, no teu coração, sabendo que Deus quer e vai te usar. Aleluia. Vamos voltar para lá. Em quarto lugar, vamos ter uma mente renovada, e ter essa mente exercitada para ter uma expectativa constante em fé de sinais, prodígios e milagres. Essa é a palavra que Paulo fala em Romanos, é um texto não tão conhecido, você pode abrir comigo. Romanos 15. Paulo falou aqui que chegando
nas várias localidades. Não ouso discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Diga comigo: Cristo faz por meu intermédio. Diga: Cristo fez, fará e faz por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. De tal maneira que desde, eu não sei qual é teu Jerusalém, se teu Jerusalém é Agudos, se teu Jerusalém é Belo Horizonte, se teu Jerusalém é São Vicente, mas desde Jerusalém e circunvizinhanças, até ao Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Oh Senhor, Deus quer manifestar a glória do seu poder. Em quinto lugar, conectar a nossa mente, nosso coração ao Espírito Santo, orando em todo tempo em línguas, orando todo tempo no Espírito, louvando ao Senhor em todo tempo, na mente e com o Espírito, com palavras dadas em português, em inglês, em sueco, mas também palavras dadas em línguas, para que tu tenha uma vida no Espírito e um andar no Espírito, como fala em Gálatas 5:25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Meditando e orando com perseverança diante do Senhor, e dessa forma estabelecendo um hábito de comunhão, a fim de que possamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. 7 pontos aqui, mais 5 objetivos ali, mais os 5 recursos indispensáveis. Você tem dever de casa. Você tem trabalho para segunda-feira já. Terça-feira também, quarta também. Amados, cada vez que você vai estar junto nas juntas de ligamento e companheirismo, nas juntas, você vai estar revisando e compartilhando. Eu não estou falando um estudo, mas estou falando repartindo com a tua junta. Que palavra, que versículo, que capítulo Deus falou contigo hoje? Onde tu está na leitura? Como tu está na vida de oração? Como está na vida de oração com tua esposa, com teus filhos? Tu oraste por teus filhos hoje? Tu oraste pelos contatos, pelos incrédulos, pelos discípulos? Deus já te começou a usar em palavra profética. Tu tem o hábito de profetizar, de interpretar línguas, de ministrar poder de cura. Você vai orando junto e vai exercitando-te em todo tempo, em toda hora. Para isso tem uma palavra-chave. Qual é a palavra-chave? Diga mais alto comigo. Diga mais alto comigo. Diga mais alto comigo. Senhor, de nada adianta tudo isso aqui, se não houver no teu coração, coração de discípulo simples, singelo, para obedecer. Tomar isso aqui apenas como uma folha guardada não vai gerar nada. Mas se você toma isso aqui e põe diante do Senhor e vai para a palavra e se recheia do Espírito, e pelo Espírito recebe a revelação sobre cada uma das verdades de Deus, deixando que a mente de Cristo seja a tua mente, que a palavra de Cristo habitando interiormente no teu espírito, no teu coração e nos teus pensamentos, obedecendo de fé em fé, de glória em glória, em medida de graça sobre graça, justificado, santificado para ser glorificado. Deus vai fazer mudanças na tua vida, Deus vai gerar isso, Deus vai operar, aleluia. Deus vai fazendo dessa forma. Você vai lendo o texto da palavra em voz alta, vai aprendendo o texto de memória, vai repartindo isso. Isso vai começar a gerar algo que Deus vai fazer no teu coração. Olha no quadro de Romanos 12 ali no início, tem 2 partes, uma tua e outra é de Deus. A nossa responsabilidade é pela renovação dos meus pensamentos. Eu tenho que ter esse exercício, essa prática, esse dever de casa. Tenho que fazer a tabuada, tenho que memorizar, eu tenho que gastar meus joelhos diante do Senhor.
Mas quando fizeres isso, Deus, olha as boas novas, Deus se responsabiliza pela minha transformação. E isso vai trazer o resultado de frutificação e ação em nossas vidas. Eu vou repetir. Eu sou responsável pela renovação da minha mente. O que eu escuto, o que eu leio, o que eu vejo, o que eu me exercito, isso é minha responsabilidade. Deus não vai fazer a minha parte. Mas quando eu faço o dever de casa, Deus transforma. Deus transforma. Quero te convidar de você orar com a pessoa que está no teu lado. Falta pouco, não é muito que falta, mas queria que você orasse com a pessoa que está no teu lado, dizendo: Senhor, eu quero ser renovado, eu quero me renovar, eu quero ser transformado pelo teu poder. Libera a graça para que toda essa palavra gera vida em nossas vidas. O rabashiba kataralabaraba sukuturubusiba kataralabarabaka. O rabasiba kataralalalala. Oh, Jesus, Jesus. Nós queremos tomar essa definição nessa manhã, nessa conferência, de sermos homens e mulheres renovados, a mente nova em Cristo, para que sejamos homens e mulheres transformados em Cristo. Sura barabashikita tarabakataralabarabaka. Shura lalabarabaka. De companheirismo e de discipulado, para que seja uma explosão de vida, em nome do Senhor Jesus. A tua vida uns dos outros, aleluia, manifestação de poder, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Quero te chamar para os últimos 10, 15 minutos no máximo. Você tem condições de ouvir um pouco mais? É que se der intervalo agora, estamos quase no almoço, não vai dar certo. Você me suporta um pouco mais, desculpe dar tanta coisa, tanta informação, mas é um dever de casa até dezembro. Você vai estar trabalhando, e depois de dezembro até outro dezembro. Entendeu, né? Oh, gafanhoto querido, você está entendendo a palavra. Oh, Jesus. Vamos para o próximo quadro. Esses pequenos grupos, com a FIFI, tem chamado de G2, G3, tem G5, tem G12. Oh, é Jesus 2, Jesus 3. Jesus com G, não. Fiquei tão feliz examinando as grades, as raízes de Dani, Beda, Luiz, vendo os discípulos, cada um de vocês nas juntas de 2, juntas de 3, nome por nome, pessoa por pessoa, quase 900 discípulos já definidos, que querem ser discípulos, que vão marchar para que haja ação de Deus nas nossas vidas. Uau! Jesus amado. Ah, Senhor amado. O que nós vamos fazer nesse companheirismo? Nós vamos ter comunhão, estar junto, relacionamento. Claro que não é só comunhão, não pode acabar em pizza. Aqui não é pizza, né? Aqui é esfia, né? Esfias. Como é que é? Esfirras. Bah, a Marta gosta. Eu já não posso comer tanto aquele farinha branca ali, não. Tem que ser algo mais integral aí, tem que ser mais light para mim. Misericórdia. Mas amados, a comunhão no Espírito, comunhão sobre isso aqui, comunhão repartindo a palavra, testemunhando, gerando fé, praticando toda essa palavra aqui, comunhão do Espírito. Nós precisamos estar orando continuamente um pelo outro. Torna o hábito de começar orando. No meio
orando. Nós estávamos na mesa do café, não sei que noite foi agora, ainda o Fernando estava aqui, não sei se foi na quinta ou sexta. Nós estávamos ali conversando muitas coisas. De repente o Espírito nos levou a começar a orar. Nós estávamos ali no meio da janta ali, tínhamos terminado, estávamos falando sobre as várias coisas que estavam acontecendo. O Fernandinho estava dando testemunho de várias situações. De repente o Espírito nos levou a clamar diante da oração. Isso que é o natural de Deus. Nós não temos que dizer, agora é o momento de oração. Oh, glória! Então agora eu sou fervoroso e eu oro. E depois desligo a oração e aí esqueço. Não, isso não. Nossa vida não é compartimentalizada em estanques, depósitos de vida espiritual, vida natural, vida carnal. Não. Eu sou discípulo todo o tempo, em toda hora. Oh, louvando a Deus, adorando, meditando, buscando, orando. É natural tomar a mão da minha esposa, dos meus filhos, a partir de um assunto, já levando em oração diante do Senhor. Oh Jesus, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos preparar em fazer discípulo. Para isso precisamos fazer o dever de casa. Precisamos pegar o material que Deus tem nos dado, para que quando nós vamos comunicar o Evangelho, falando sobre a casa sobre a montanha, a casa sobre a rocha, ou a casa sobre a areia. Nós precisamos saber explicar o que significa Cristo, a rocha, o que é edificar uma casa sem Ele. Nós precisamos explicar qual é o propósito. Lá em Porto Alegre nós usamos muito aquele material, qual é o propósito da vida, explicar o estar em Adão, estar em Cristo, falar da porta do reino, falar da vida e a obra de Jesus. Nós precisamos saber como expressar isso de uma forma agradável, cativante para as pessoas que vão nos ouvir. Se as pessoas nos sentem inseguras, nervosas, peraí, eu sabia, o Dani uma vez me falou sobre a casa na rocha, mas onde é que está isso? Gênesis não, Levítico não, Apocalipse, onde é que está aquele texto de, acho que é Mateus 39, 42, não, acho que não também, acho que não tem 39, ou seja, se eu não souber, que está em Mateus 7, eu estou frito, ou seja, eu tenho que saber a palavra, tenho que fazer aquilo lá dezenas de vezes. Rapidamente para aquele quadro de baixo, não vamos exaurir isso aqui, a porta do reino, o reino de Deus, Jesus Cristo é o Senhor, arrependimento, batismo no Espírito Santo, faz porta do reino. Você precisa ser expert, especialista, pós-graduação, doutorado, mestrado em reino de Deus, em Jesus Cristo é o Senhor, em arrependimento e batismo nas águas, batismo em Cristo e batismo no Espírito Santo. No caminho em ser discípulo. O que é ser discípulo? Quais as condições, pré-requisitos, características, relacionamento, formação. Tudo isso é natural, porque não é algo que tu vai falar de outra coisa. Tu está falando da tua vida, daquilo que tu é e vive todo dia. Tu não está falando de uma coisa, tu está falando com paixão, tu está falando com gana, tu está falando com teu espírito tomado, porque é a tua vida ser discípulo no reino de Deus, vivendo no caminho para o alvo, o propósito eterno do Senhor. Oh Senhor Jesus, tudo isso é algo que você está recebendo nas juntas, ligamentos, no discipulado, na igreja, na casa. Você recebe material, você tem os livretos, mas eu já vi muitos discípulos que pegam o livreto e só abrem na hora do encontro. Jesus.